geração que fala mal do mundo, mas anda junto com o mundo. Geração de tristeza e dor. Bom dia, paz do Senhor, sejam bem-vindos. Ouvir um doutor do que ouvir a voz do Senhor. Bom dia, Elaine, seja bem-vinda. Bom dia, paz do Senhor. Precisa do teu perdão. Deixa eu ver isso aqui. Vocês estão bem, gente? Começando mais um dia. Graças a Deus, sejam bem-vindos. Quarto dia de propósito, hein, gente? Que riqueza, né? Passa tão rápido. A gente começa um dia, daqui a pouco já tá no final do propósito, né? Mas estamos em um dia especial, quarto dia de propósito. Tenho certeza que Deus ele vai falar conosco nesta manhã. Tava agora de manhã meditando. Infelizmente eu abri o WhatsApp. Eu não gosto de abrir o WhatsApp logo cedo. Eu só gosto de mandar mensagem no grupo e sair. Aí eu vi uma mensagem assim de notícia, né? Eu não gosto de acompanhar notícia. De 3 adolescentes que acabaram violentando crianças. 7 adolescentes acabaram violentando. Eu falei assim, Senhor, como que a nossa geração tá uma geração... E assim, é o cumprimento da palavra, né? Por mais que doa, é a palavra se cumprindo. É uma geração violenta, é uma geração que não tem temor, não tem amor, não tem absolutamente nada. Eu fui inventar de ler os comentários. Pô, eu quero ver, manda pra mim. Sem saber que é crime também, né? E realmente hoje a gente tem que levantar um clamor, né? Para os jovens, tenho sentido muito isso. Quero muito voltar com as lives de oração da meia-noite, né? Sempre fiz live de oração meia-noite. Tô sentindo que preciso me desdobrar um pouquinho mais para poder voltar com essas lives de oração, porque, gente, Jesus está voltando. Essa é a única certeza que nós temos. Precisamos nos preparar. Sejam bem-vindos. E hoje, mais um dia de propósito, né? Quero começar logo o nosso momento aqui, orando e agradecendo a Deus pelo nosso dia, pela nossa manhã, pelo nosso estudo. Hoje o estudo é um pouquinho mais rápido porque tem pouca informação desse discurso que a gente vai adentrar aqui. Mas o Senhor vai falar conosco, amém? Feche os seus olhos aí, já compartilha para o máximo de pessoas que você conhece. Sempre falo aqui, ó. Não tem como fazer uma live sozinha. E eu também nem quero, né? Meu objetivo. Como que você é co-participante dessa live? Você simplesmente vai pegar aqui, ó, encaminhar para o máximo de pessoas que você conhecer. Máximo. Republica nos seus stories para mais pessoas irem lá. Depois, se a pessoa não vê, ela já adentra e vê o conteúdo. E aí, através do conteúdo, ela é alcançada, ela quer saber da live, quer saber mais informações e ela consegue chegar aqui onde você também tá. Muitas pessoas, glória a Deus, né? Porque toda honra e glória seja dada a Ele. Muitas pessoas têm sido alcançadas, eu sempre falo. Não tem como a gente alcançar as pessoas se nós não formos alcançados primeiro, porque a gente está conectado na fonte. Se estamos conectados na fonte, na verdadeira fonte que é Cristo, automaticamente a gente quer conectar outras pessoas também. É impossível. Você tá conectado numa fonte, você vai jorrar essa fonte. Não tem como, né? Você quer ver o que a pessoa, qual fonte essa pessoa tá conectada? Só você ver o que sai da boca dessa pessoa. A boca da pessoa é um canal onde ela transmite tudo que tá saindo de dentro dela. Então, o que sai dali de dentro é um sinal que você deve interpretar do que tem lá dentro. Então, eu te convido no dia de hoje a principalmente ser essa fonte, jorrar na vida de outras pessoas, porque mais pessoas são alcançadas. Amém? O som tá bom pra vocês? Ainda tô um pouco gripada, gente, confesso. Essa semana tenho tido um pouquinho mais de cansaço. Eu vou retornar no médico pra ver os exames que eu fiz.
pra ver se tá tudo bem. Tô sentindo só mais um pouquinho de cansaço, então peço oração por mim, amém? E vocês estão bem? Conta aqui como vocês estão, antes da gente já começar. Chamem mais pessoas. Quem mais tá por aí? A Laís já tá por aí. Caio. Erivaldo, meu amigo, tá sumido. Bom dia, paz. Sejam bem-vindos. E o Deus abençoe a vida de vocês. Eli tá por aí. Bem, todo mundo. Luiz Henrique, seja bem-vindo. Carlinhos também tá por aí. Jefté. Bom dia, Chay. Bom dia, bom dia. Eu amo ver os comentários de você. Fabi tá por aí. Glória a Deus. Amo, amo. Saibam que vocês são muito amados, viu? Muito amados. Amém. Amém, amém, amém. A Ana também tá por aí. Aninha, seja bem-vinda. Deus abençoe a vida de vocês. Edinaldo tá por aí. Deus abençoe, viu? Fechem os olhos. Vamos ter um momento aqui de oração. Conectarmos com Deus. Eu sei que é uma semana bem difícil. Uma semana de batalha. Eu acho que todo mundo tá sentindo, né? Mas é onde a gente batalha e a gente tem vitória, né, gente? Não tem como. É ir pra guerra mesmo. Nós somos chamados pro fronte. Nós temos esse chamado, né? E Deus nos despertou para isso. Fecha os seus olhos aí, vamos orar. Senhor, a Ti nós rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo privilégio de acordar. É uma dádiva que o Senhor nos dá de desfrutar. É uma dádiva que nós temos de realmente acordarmos, principalmente com saúde. Quantas pessoas foram dormir essa madrugada e simplesmente não tiveram esse privilégio que nós temos hoje. Obrigada, Senhor, porque realmente o Senhor guardou, o Senhor zelou pelo nosso sono e principalmente continua zelando pela nossa vida enquanto nós descansamos. É como diz aquele louvor, né? Enquanto eu descanso em Deus, Ele me dá o que eu preciso. E tudo que eu preciso é descansar e Ele trabalha, né? Então nos ensina, Senhor, a desfrutar dessa dádiva que é poder descansar. Nós vivemos em uma geração tão acelerada, uma geração que quer tudo para ontem, só que o Senhor nos chama, nos convida a descansar em Ti, nos convida a descansar, a repousar no Teu colo, porque quando nós repousamos em Ti, nós encontramos tudo o que precisamos. Uma geração que está tão ansiosa, sempre pensando no futuro, ou depressiva, sempre com excesso de passado, mas nunca está no presente, Senhor. Ensina tanto a mim quanto aos Teus filhos a confiar no nosso presente, principalmente a confiar naquele que já escreveu o nosso futuro, já determinou tudo nas nossas vidas e nós só precisamos tomar cuidado com a nossa plantação. Exatamente isso, cuidar daquilo que nós estamos plantando hoje. E hoje eu tenho certeza que os Teus filhos escolheram, Pai, da boa obra, da boa parte, na verdade, de estar na Tua presença. Receba esse estudo, Senhor. Receba esse estudo, que esse estudo ele suba como um cheiro suave, um incenso suave nas Tuas narinas. Que seja agradável a Ti, Senhor, porque não foi nós que escolhemos esse estudo. Por mais que nós tivemos a livre iniciativa no sentido de nos movimentar, só que foi o Senhor que simplesmente colocou essa semente em nossos corações. Eu falo nossos porque primeiro nasceu no teu, depois no meu, e depois de cada pessoa que ousou a se posicionar, a sair do limbo do conforto e vir aqui. Porque a gente entende, Senhor, que tem milagres, tem coisas que ocorrem quando nós estamos em unidade, quando nós estamos em conjuntos, quando nós estamos juntos principalmente. Não tem como a gente achar que nós somos autossuficientes e conseguimos fazer determinadas coisas, sendo que o Senhor chama um povo, o Senhor chama uma igreja, o Senhor chama pessoas, e cristãos isolados não fazem parte do projeto que o Senhor tem para nós, até porque o Senhor tem um propósito na vida de cada um, mas para alcançar mais pessoas. Que essa live, Pai, possa ser algo impactante, que possa impactar não somente o meu bairro, não somente os meus vizinhos, mas que possa impactar e continuar impactando os 4 cantos dessa terra. Nós somos pequenos em quantidade, pequenos em números, mas somos grandiosos pelo poder da Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não chamou cada um que está aqui pela capacidade que eles têm.
porque se fosse pela capacidade deles, o Senhor não chamaria. Pelo contrário, o Senhor chamou pessoas que estão aqui improváveis, pessoas que têm uma história de vida que se eu colocasse aqui na janela para subir, muitos se arrepiariam. Perguntariam como que essas pessoas estão de pé, como que essas pessoas têm aguentado prisões, muitas vezes colocadas por ti, ou muitas vezes por pecado, mas que de alguma forma foram transformadas. E aí o Senhor chama essas pessoas de improváveis, mas pessoas escolhidas. O Senhor chama essas pessoas que a sociedade muitas vezes poderia estar até renegando, mas o Senhor chama de filhos, e filhos amados, gerados no teu coração, Senhor. Obrigada, porque não é pela capacidade que o Senhor chamou cada um deles, e assim como não é pela minha capacidade que o Senhor me chamou, é justamente pelo teu caráter, justamente pela tua visão, justamente por aquilo que o Senhor é. E aí o Senhor chama essas pessoas que são improváveis e as capacita, Senhor. E eu creio que através dessa live pessoas serão impactadas, corações serão transformados, corações serão restaurados, mentes sofrerão a metanoia como nunca antes, Senhor, ao ponto de nunca mais voltar à forma antiga, Senhor. Eu creio no poder que há nessa palavra. Eu creio, Senhor, que pessoas e vidas aqui sairão tão impactadas, tão transformadas, que nunca mais se reconhecerão quem eles eram ou que eles são. Porque é isso que o Senhor faz, nós somos apenas um instrumento, mas quando nós colocamos esse instrumento à tua disposição, nós somos conectados a uma fonte inesgotável, Senhor. Que nós possamos estar conectados a todo tempo, a todo momento, em todo lugar, a toda hora. Visita cada coração, visita cada mente, Pai, que tudo que for falado aqui, o Senhor possa interpretar. Obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor me preparou para esse tempo. Eu sei que o Senhor colocou uma linguagem específica na minha boca e eu sei que não é para atingir a todos, é para atingir pessoas específicas, Senhor. Que essas pessoas elas sejam atingidas, impactadas hoje, que elas possam ser alcançadas, restauradas, transformadas. Se essas vidas se afastaram, que hoje elas possam receber o impacto dessa palavra e desse estudo. Se essas vidas, porventura, Pai, sofreram algum tipo de abuso psicológico, psíquico, ou de alguma forma, ou até físico, Senhor, que o Senhor possa restaurar corpo, alma, mente e espírito. E essas vidas possam glorificar o Teu nome. Até porque essas pessoas não são o que aconteceram com elas. Elas são quem o Senhor diz que elas são. E a palavra diz que todos eles são amados, Senhor. Eles são amados por Ti. E se eles são amados por Ti, eles são amados por mim, Senhor. Obrigada. Eu não merecia. Eu não merecia absolutamente nada e o Senhor sabe que eu nunca me senti capaz de absolutamente nada. Até mesmo se fosse pela minha capacidade, ainda assim ela seria limitada. Ainda que eu lesse todos os livros do universo, ainda que eu estudasse todo tipo de teologia, Senhor, ainda assim a minha capacidade ela seria extremamente limitada. Mas glória a Deus que não somos chamados segundo isso. E a Tua é infinita. Então fala com cada vida que está aqui. Eu te peço, Senhor, blinda cada mente. Coloca uma redoma de proteção, Pai, na vida de cada uma aqui, em todas as áreas, Senhor. Excepcionalmente em todas as áreas. E eu te peço também uma especial para a mente. Nós sabemos que a mente é um campo de batalha. Hoje em dia, pessoas têm comprado milhares de anúncios, simplesmente, Pai, para adquirir um pouquinho do tempo de cada pessoa. Justamente porque é algo muito valioso para as pessoas. E hoje pessoas se dispuseram a tirar o seu tempo, principalmente entregar as primícias dessa manhã a Ti. Então, blinda essas mentes, Senhor, de qualquer tipo de informação que vá desviá-las do propósito central daquilo que eles precisam fazer. Blinda essas mentes, Pai, de conteúdos que nada agregam a Ti, nada fazem sentido, até porque nós não temos mais tempo. Se nós soubéssemos o quantos de dias nós temos na Terra até o Senhor voltar, nós pararíamos de brincar com o nosso tempo, nós pararíamos de tratar o nosso templo com tanta negligência, nosso tempo e nosso templo com tanta negligência.
Se nós soubéssemos a quantidade de dia que faltaria para o Senhor voltar, nós podemos até prever algumas coisas, a sombra de algumas coisas, mas nós não temos o dia exato, porque se nós tivéssemos, nós seríamos diligentes, nós estaríamos 24 horas cantando, exaltando, glorificando. E talvez se nós soubéssemos, nós largaríamos todas as coisas que nós achamos que é prioridade, estaríamos rendidos aos teus pés, dizendo: Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ô Senhor, nós chamamos de prioridade limpar uma casa, nós chamamos de prioridade ler os e-mails do trabalho, nós chamamos de prioridade escolher o look do dia para ir trabalhar, mas nós não chamamos de prioridade para entregar esse dia em tuas mãos, dobrar o nosso joelho, falar contigo, ouvir a tua voz. Nós temos buscado tanto auto-performance, Deus, mas nós não temos buscado a Ti. Nós temos buscado seguir tantos influenciadores, mas nós não temos buscado Te seguir, Senhor. Uma geração que cresceu do tamanho de um oceano e na profundidade de uma piscina. E o mundo tá cansado, Senhor. O mundo tá cansado de ver as pessoas falarem sobre Jesus e não verem Jesus na vida das pessoas. Que ao entrar nessa live, pessoas possam ser impactadas. Que ao entrar nesse ambiente, essa atmosfera, Senhor, ela possa ser impactada pelo Teu nome. Vidas saiam daqui transformadas, Senhor. Vidas saiam daqui restauradas. Lares saiam daqui, Senhor, cheios da Tua glória, da Tua presença. Casamentos saiam daqui transformados. Ministérios saiam restaurados. Oh, Senhor, visita cada um. Eu não contemplo o coração dos Teus filhos, mas o Senhor contempla. Dê a cada um, Pai, a porção que precisa. Corações feridos, Pai. Resgata esses corações, mentes, Pai, ansiosas. Resgata essas mentes, meu Deus. Traz de volta o eixo, alinha, Senhor. Alinha a Tua vontade, alinha o Teu querer. Faça segundo a Tua vontade, mas resgata com cordas violentas, Pai. Resgata os Teus filhos, Pai, com amor, com bondade. Nós sabemos, Pai, que o mundo jaz do maligno, que muitas coisas têm acontecido, muitas coisas têm ocorrido nesse mundo, mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, Senhor, que cada um aqui possa estar alinhado. Alinha, Senhor, faça desse momento um alinhamento de vontades. Quantos sonhos são depositados, são dias que pessoas depositaram sonhos, são dias que pessoas escreveram propósitos, algumas escreveram cartas, outras pediram direção. Responde, Senhor, cada um dos teus filhos, aqueles que têm te buscado, em espírito e em verdade. Dá, Senhor, alívio imediato para quem estiver precisando. Dá consolo para quem precisar de consolo, dá abrigo para quem precisar de abrigo, dá paz para quem estiver faltando, Senhor. E acima de tudo, traga sustento, Pai, para aquelas pessoas que estão passando por momentos de dificuldade, de desconforto, Pai. Nós te pedimos, ajude todas as pessoas que estão nessa live. Todas as pessoas, Senhor, que se propuseram a fazer esse propósito de 42 dias. Nós sabemos que não é nossa vontade, porque se fosse pela nossa vontade, nós dormiríamos um pouco mais, nós descansaríamos um pouco mais, mas Provérbios vem falar que o tolo, ele é destruído porque justamente ele fica mais um pouquinho de sono, mais um pouquinho de preguiça, e vai deixando de fazer o que tem que fazer. Cura, Senhor, se tiver pessoas que entraram aqui com vícios, que a Tua palavra seja o remédio para curar, para entrar, Pai, nas correntes neurais e modificar as ondas cerebrais, Pai, tornando esses vícios em outros vícios, mas vícios em Ti, de serem apaixonados por Ti, de serem dopaminados por Ti, Senhor. Cura pessoas que estão no vício da pornografia, muitas vezes dos jogos, eu não sei, Senhor, da bebida, das drogas,
O Senhor sabe. Ajuda os teus filhos. Eu te peço, Senhor, dê a cada um aqui hoje uma instrução, dê a cada um hoje um plano e principalmente ajuda, proteja. Eu faço uma oração especial pelas mulheres, Pai. Quantas ondas de violência têm surgido em prol das mulheres. Proteja as mulheres dessa live, Pai. Coloca os teus anjos, arcanjos, principados e potestades, Senhor, acampados ao redor dessas mulheres. De toda malignidade possa ser repreendida, Pai. Proteja as mulheres, Pai, de homens sanguinários, cruéis, muitas vezes usados por Satanás, Pai, para os seus propósitos. Mas nós acreditamos que quando o Senhor coloca uma redoma em volta de cada uma delas, somente o Senhor pode tirar. Somente o Senhor permite que toque. E nós te pedimos, proteja cada uma delas. Dê uma proteção especial no corpo, na alma e no espírito, Pai. Que ninguém venha tocá-las de formas violentas, de forma que não agrade a Ti, Pai. Nessa manhã eu te agradeço, fala conosco, fala com Teu povo. Assim nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos. Quarto dia de propósito. Dia especial para nós. Para quem tá aqui pela primeira vez, nós estamos fazendo um propósito de 42 dias no livro de Jó. Hoje é o quarto dia e você é o nosso convidado especial. Helena, cheguei no quarto dia. Queria fazer o propósito, como que eu faço? Só seguir o perfil no canal do YouTube, já tem basicamente tudo que você precisa saber tem no canal do YouTube, todas as lives já estão disponíveis para você lá, então só maratonar lá desde o primeiro dia. Quiser fazer do quarto dia em diante, só seguir e depois você continua nos outros dias, amém? Como se faz um propósito? Como se faz um propósito? Bom, vamos lá. Aqui no nosso propósito, nós fizemos uma preparação com basicamente 8 perguntas. Qual que é essas 8 perguntas? Primeiro, você definir o centro do seu propósito. Se você definir por que você vai fazer um propósito desse, por que você quer fazer? Você quer uma visitação do Senhor? O que você quer nesse propósito? Segundo, separar um momento. O momento que a gente faz é 6 horas da manhã. Então, 6 horas da manhã você pode estar aqui com a gente. Mas, você pode falar assim, Helena, 6 horas da manhã é muito corrido pra mim. Não consigo entrar às 6, não tem problema. Essa live fica salva no YouTube às 8 horas da noite. Ela começa lá no YouTube. Então, você entrega no seu dia, você começa o seu dia agradecendo a Deus, orando. E à noite você faz a sua devocional. Mas eu sempre falo, né? Eu tenho um bordão que é passarinho que acorda cedo, bebe água limpa. Então, eu gosto de entregar minhas premissas. Se você pode, se esforça e faz no horário da manhã. Depois, terceiro, definir o que o texto vai falar com você. Porque você tem que ter sempre essas 3 centralidades da palavra. O que o texto está revelando sobre Deus, principalmente? Quem é Deus dentro do texto? Onde você acha Deus dentro do texto? Porque toda a palavra, ela vai revelar Deus. Então, você tem que achar ali, procurar Deus naquele texto. Segundo, o que o texto está revelando sobre o coração humano ou sobre o seu próprio coração. Então, procurar exatamente isso. E terceiro, o que eu preciso corrigir na minha vida. Então, você define o que o texto fala sobre Deus, o que fala sobre o coração humano e, principalmente, o que eu preciso corrigir na minha vida. Quarto ponto, deixar o texto ler você mesmo. Ali, deixar o texto interpretar você, não você interpretar o texto, porque é a palavra que nos lê, não a gente que lê a palavra. Por mais metafórico que seja, né? Por mais contraditório que seja, é basicamente isso. A gente não julga a escritura é que nos julga. Ela é como espelho. Quando você lê, ela vai refletir o que você precisa mudar. E aí você tem que arrumar. Então, você vê assim, ó, o cabelo tá bagunçado, você vai lá e arruma. Basicamente, isso é a palavra que ela faz. Quinto, preparar o coração para ser confrontado, porque a palavra, muitas vezes, ela tem palavra de consolo e nós acreditamos em todas elas, mas a maioria das vezes ela vai vir para confrontar, né? Vai vir para nos mostrar o que está de errado e a gente precisa arrumar. Então, preparar o coração. Quando a palavra vier um pouco mais dura e bater em áreas que você não está disposto a abrir mão,
senta e seja humilde e reconheça. Por isso que eu sempre falo, venha com humildade, verdade e honestidade, porque o Senhor, Ele vai te conduzir para o lugar que Ele quer tratar. Se você entrou nessa live, aí você pode falar assim, Helena, mas como que eu sei a área que o Senhor quer tratar? Porque você entrou nessa live. Se você entrou nessa live, se Deus permitiu que você entrou nessa live, significa que tem alguma área que Ele quer tratar. Então, tem sempre áreas que precisam de um olhar clínico do Senhor nas nossas vidas. Então, saiba que esse é o propósito. Sexto, não transformar esse momento num peso religioso, né? Tem pessoas que transformam em peso religioso ou tem pessoas que fazem para se autopromover, né? Começam a falar, não, mas eu tô fazendo um propósito e e esse não é o objetivo. O objetivo é que a gente realmente tenha um momento de comunhão uns com os outros, porque acaba que todos nós nos reunimos e formamos realmente uma família, né? Segundo, que o objetivo é que a gente aprender mais, mudar, melhorar, conhecer mais do Senhor. E esse é o nosso maior objetivo, até que Ele venha. Oitavo, o que Deus falou com você? Quais foram os pecados que o Senhor falou que você precisa mudar? O sétimo, né? Definir o seu alvo espiritual. O que é o alvo espiritual? O que você vai fazer com esse propósito? Esse propósito, você quer ser uma pessoa que confie mais em Deus? Quando terminar esse propósito, você quer confiar mais em Deus? Quando terminar esse propósito, você quer ser uma pessoa que tem mais fé? Quando terminar esse propósito, o que você quer? Alguma coisa espiritual você precisa ter. Nossa vida espiritual tem que estar conectada com Cristo. E aí o oitavo é o que Deus falou com você. Quais foram os pecados que foram confrontados? Porque tem pecados que a gente tem levado há tanto tempo que a gente já nem chama mais de pecado. Tem coisas que acontecem na nossa vida que está tão enraizada dentro da gente, uma cultura tão enraizada desde da nossa família, e muitas pessoas chamam isso de maldição hereditária, mas basicamente você cresceu num ambiente onde a sua família sempre falou, obrigada Ana, Deus abençoe. A sua família sempre fez fofoca, sempre fofocaram. E você cresceu não aprendendo a domar a sua língua, você sempre cresceu um fofoqueiro. Pra você isso tá tão comum, tão enraizado, que você nem sabe, nem tem isso como pecado. Só que isso é pecado. Então, por você crescer num ambiente que você sempre normalizou esse tipo de comportamento, você nem vê isso mais como pecado. E aí, se Deus chama você aqui e Ele confronta isso, vai ser um momento que é onde você vai aprender a domar a sua língua para o Senhor realmente conduzir para o rumo que Ele quer. Por quê? A palavra fala que a língua ela é tão pequena, mas ela é como uma chama de fogo. E ela incendeia todo o corpo. Com ela a gente faz guerra, com ela faz tanta coisa, com ela a gente abençoa, com ela amaldiçoa. E pra gente domar esse músculo tão pequeno, a gente precisa do Senhor. Então, basicamente é isso. Então, quais áreas também você precisa de cura? Tem sempre áreas nossas que são fraturadas. São fraturadas porque às vezes nós tivemos escolhas erradas, porque fizemos escolhas erradas, na verdade, né? Não soubemos consultar Deus, passamos da frente de Deus e hoje nós estamos colhendo os frutos das nossas sementes plantadas erradas. E aí essas sementes produziram frutos que não foram bons e geraram fraturas físicas, emocionais, psíquicas e etc. E aí você precisa da visitação do Senhor. Então peça para Ele visitar área espiritual, área emocional, área física, profissional, sentimental, ministerial. Então, quais são as áreas? E os versículos que mais marcaram a sua vida. Então, como você faz um propósito? Esse propósito basicamente é isso, fazendo essas 8 perguntas. Você já está dentro desse propósito. Helena, não quero fazer com vocês. Não tem problema. Se comprometa com você mesmo, com o Senhor. Faça na sua casa, faça no seu quarto, faça onde você quiser. E no dia que você quiser visitar a gente, pode vir visitar a gente que estaremos de braços abertos. Amém? Basicamente é isso. Como que a gente faz o propósito? Dessa forma. Certo? Certo, gente? E aí nós estamos no capítulo 4 de Jó. Ontem a gente viu o grito de Jó, né? 7 dias que eles ficaram em silêncio e hoje a gente vai ver o primeiro discurso, gente. O primeiro discurso do amigo de Jó chamado Elifaz, o Temanita. E esse amigo, ele tava junto com ele antes desses discursos, né? Amém. Glória a Deus.
E ele começa a basear sua fala numa teologia de retribuição. Antes da gente entrar aqui, né, você vai ver que ele baseia a fala dele justamente nessa teologia de retribuição. E qual que é essa teologia? De que a pessoa que faz o bem, essa pessoa sempre vai colher o bem. E a pessoa que faz o mal, se ela tá colhendo o mal, significa que ela fez alguma coisa de errada. Então, automaticamente, ele tá sugerindo, meio que nas entrelinhas, que o sofrimento de Jó é consequência de um pecado, que ele não tá falando pra ninguém, mas que é pecado. E a primeira coisa que a gente precisa aprender é que aqui em Jó 4, gente, é um discurso de amigos. Então, depois de 7 dias, eles ficaram em silêncio, eles viram todo o sofrimento de Jó, eles viram o grito da alma de Jó depois de 7 dias. E você pega os 7 dias, a gente já aprendeu, 7 dias é algo muito impactante, né? Quando você vai vendo a simbologia do número 7, né? É um romper, é algo bem estrondoso. É 7 camadas até chegar ao cérebro, 7 camadas até chegar até 7 camadas de pele, né? As 7 maravilhas do mundo. Então, assim, por aí vai. Você vai descobrindo depois, faz uma pesquisa sobre o 7, número 7. A simbologia é muito interessante, bíblica, né? Então, aí a gente começa vendo que é um discurso de amigo, né? Isso, é o capítulo 4 hoje. Antes, só de continuar aqui, gente, ó, 5K, 30 minutos de live. Pra você modificar essa live e chamar mais pessoas. Curte bastante pra, principalmente, eles entenderem que é uma live relevante e convidarem mais pessoas. Então, a sua curtida faz muita diferença aqui, tá? Compartilhamento. Muito importante também, compartilha com mais pessoas e comentários também. Os comentários, na verdade, é aquele putz, né? Nossa, putz, tô entendendo. Aquele wow, clarificou toda vez que eu falar algo aqui que vai modificar ou vai trazer clareza para algum entendimento. Vocês aqui me sinaliza porque é muito importante, tá bom? E aí, a gente vai começar aqui o discurso, né? Do amigo de Jó. Então, mais tarde, quando a gente vai ver, aqui eles não tinham esse parâmetro, né? Que houve um tribunal, dentro desse tribunal, Satanás, o acusador, se apresenta para fazer acusação contra a vida de Jó. O Senhor dá o próprio testemunho de Jó. Jó, nesse grito, tá na terra simplesmente falando: eu não tô podendo fazer minha defesa, eu não tô podendo nem me defender do que tô sendo acusado inocentemente. E Elias vem dar os seus rompantes no sentido de, eu vou dar minha opinião teológica em cima de tudo isso, né? Só que mais tarde, no capítulo 42, do versículo 7 e 8, a gente vai ver que o próprio Senhor vai condenar o que ele faz. O que ele faz. Quase foi um trava-língua, né? Por quê? Ele basicamente faz uma repreensão terrível e basicamente bem herético no sentido de que o sacrifício que eles falaram ou que eles fizeram em relação a Jó, no sentido de verbalizar as coisas, foram coisas terríveis e eles precisavam se arrepender em relação a isso. Então, o Senhor vai condenar o que ele faz. Nossa, ele faz, né? É bem trava-língua, bem redundante, mas é basicamente isso. O Senhor condena o que ele vai fazer. E antes da gente ler, a gente precisa lembrar que agora, nesse momento, a gente vai entrar em questões que vai rondar os debates. Do 4 em diante, a gente vai ter esse cenário. Quais são o cenário? Os diálogos vão começar aqui. Esse cenário apresenta 3 questões. Então, desde Jó, por exemplo, do 3 até o 22, até o 28, nós vamos ver que o discurso deles vai ser em cima de 3 perguntas. Quais são essas 3 perguntas? E vocês precisam fixar para vocês não perderem isso. Primeiro, o caráter de Deus é verdadeiramente justo? Segunda pergunta, Deus dirige o universo estritamente por princípio de justiça? E terceira pergunta, se sim, como que vai explicar o sofrimento de Jó? Então, vai mostrar exatamente isso. Daqui em diante, essas 3 perguntas que eles querem responder. Então, vão ser 3 amigos. Esse primeiro amigo
É o Elifaz, o Temanita, depois vai ser Bildade, o Suíta, e depois vai ser Zofar, o Namatita. Então, tanto eles, assim quanto Jó, eles não eram israelitas, né? Mas eles representavam as filosofias predominantes da época do Oriente, sobre Deus, sofrimento e condição humana. Ok, como que funciona esse discurso, gente? O terceiro se chama Zofar, Z-O-F-A-R, o Namatita. Você tá falando muito rápido, tá? Vou tentar falar devagar. Vocês vão me sinalizando aí, tá? Então, o discurso entre eles, gente, vai ser basicamente... Vocês vão entender, é que aqui eu só tô passando um overview do que eu já falei. Por isso que eu tô um pouquinho mais rápido, mas assim, já falei isso aqui. Nas outras lives eu já deixei abordado na primeira live. Só tô passando um overview pra você entender a parte que a gente vai entrar. Então, a gente tava ali basicamente sendo transportados pra um tribunal. Abaixei já. E a gente é transportado para esse tribunal. E quando a gente sai desse tribunal, agora a gente vai entrar numa parte dos discursos. Então, o discurso vai ser como? O Jó fala, depois segue a resposta de um amigo, depois o amigo fala, depois o Jó responde. É assim que funciona. E durante 3 ciclos a gente vai ver daqui em diante. Então, do 13 ao 14, do 15 ao 21 e do 22 ao 28. Então, são 3 ciclos. Primeiro ciclo do 3 até o 14, segundo ciclo do 15 ao 21 e terceiro ciclo do 22 ao 28. Ok? Até aqui tá tudo bem? Vamos falando. Fechou? Então, qual que é a suposição que eles têm, né? Eles têm uma grande suposição de como a justiça de Deus deveria existir no mundo. Eles consideram cada detalhe e eles vão supondo sobre exatamente tudo, porque eles não conhecem absolutamente nada. Então, eles partem dessa teologia que eles tinham na época, né? Se a pessoa é boa, coisas boas vai acontecer com ela. Se a pessoa é ruim, coisas ruins vai acontecer com ela. E aí, Deus vai castigar essa pessoa. E é esse ponto que a gente chega. Então, ele vai fazer o primeiro discurso dele. Depois de um período de silêncio, ele vai chegar com essa ironia, né? Aí ele vai chegar com essa ironia. Ele chega com uma ironia de descrição, mas é disfarçada. É uma descrição totalmente disfarçada. Obrigada, Dani. Deus abençoe. E aí a gente vai ler, depois a gente vai discorrendo. Capítulo 4, verso 1. Então Elifaz, de Temã, respondeu a Jó: Você terá paciência e me permitirá dizer algo? Afinal, quem poderia permanecer calado? Você já deu ânimo para muita gente e deu força aos fracos. Suas palavras sustentaram os que tropeçavam. E você deu apoio aos vacilantes. Mas agora, quando vem a aflição, você desanima. Quando é atingido por ela, entra em pânico. Seu temor a Deus não lhe dá confiança? Sua vida íntegra não lhe traz esperança? Pense bem. Acaso os inocentes morreram? Quando os justos foram destruídos? Pelo que tenho observado, os que cultivam maldade e semeiam opressão, isso também é o que colhe. Um sopro de Deus o destrói. Desaparece como a rajada de sua ira. O leão ruge e seu filhote rosna. Mas os dentes dos leões jovens são quebrados. Ele traz uma metáfora agora. O leão feroz morre de fome porque não há presa, e os filhotes da leoa se dispersam. Essa verdade me foi revelada em segredo. Como que sussurra no meu ouvido? Ela veio à noite numa visão perturbadora, quando todos estão em sono profundo. O medo e o terror se apoderaram de mim e fizeram estremecer meus ossos. Um espírito passou diante do meu rosto e os pelos do meu corpo se arrepiaram. O espírito parou, mas eu não pude ver sua forma. Um vulto estava diante dos meus olhos. No silêncio eu ouvi uma voz a dizer. Aí ele vai começar a dizer a experiência que ele teve. Pode algum mortal ser inocente perante Deus?
Pode o homem ser puro diante do Criador? Se Deus não confia nos próprios anjos e acusa seus mensageiros de insensatez, quanto menos confiará em pessoas feitas de barro. Vêm do pó e são facilmente destruídas como traças. Estão vivas pela manhã e mortas ao entardecer. Desaparecem para sempre sem deixar vestígios. As cordas de suas tendas são arrancadas e a tenda desaba, e na ignorância morrem. Uau! Que texto, né? Aqui, o mais interessante que ele faz, ele já começa com uma ironia e uma acusação, né? Ele começa meio que hesitante. Ele fala assim, ó. Ele faz de tema responde a Jó. Você terá paciência e me permitirá dizer algo? Então, depois que Jó ele faz um discurso pesado e até meio que acusativo, né, referente à criação de Deus, ao dia do nascimento dele, que era para tornar esse dia do nascimento dele em trevas, ele começa hesitante, perguntando, ó, Jó, posso te falar algo? Sério, você vai me escutar? Você tem coragem de me escutar? Afinal, quem poderá permanecer calado? Tipo, eu não posso, diante de tudo que você falou aqui, eu não posso permanecer calado. Você pode? Posso falar? Ele começa hesitante. Só que aí a gente vai vendo, né? Do 3 ao 4. Ó, ele começa. Você deu ânimo a muita gente e deu força aos fracos. Suas palavras sustentaram os que tropeçavam. Você deu apoio aos vacilantes. Basicamente, ele tá reconhecendo que Jó, gente, ele ajudou e confortou muitas pessoas. Ele tá falando, olha, você ajudou muitas pessoas, você ajudou muitas pessoas a saírem, pessoas que estavam tropeçando, pessoas que estavam fracas, pessoas que estavam vacilantes na fé, você levantou essas pessoas. E aqui ele começa elogiando, né? Ó, tô te lembrando do que você fez. E aí vem a parte mais interessante, que é a parte da ironia. E aqui ele começa a ser irônico. Aí ele fala, mas agora, quando vem a aflição, você desanima? Quando é atingido por ela, entra em pânico? Seu temor a Deus não lhe dá confiança? Sua vida íntegra não lhe dá esperança? Aqui, basicamente, o que ele está dizendo é assim, nossa, vem cá, deixa eu te falar, você deu realmente força para um monte de gente, você fez um monte de coisa pra gente, mas agora que chegou, você se desespera? A pergunta que ele está fazendo por trás disso, nas entrelinhas, é: onde está a sua força em Deus? Onde está a sua esperança na retidão? Ele está sendo irônico. Porque nas entrelinhas ele está acusando Jó. Ah, você não realmente não está uma pessoa sincera diante de Deus? Por quê? Por trás disso ele desconfia que Jó pecou. Ele desconfia que Jó tem algum pecado oculto que não está sendo revelado. E por isso ele está sendo castigado e ele não quer confessar. E aqui ele entra na parte da teologia da retribuição. Ele entra nessa parte, ele começa, né? 7. Pense bem. Acaso inocentes morrem? Ele faz uma pergunta retórica aqui. Acaso inocentes morrem? Porque ele tá simplesmente falando assim, inocentes não sofrem. Por isso que ele devolve a pergunta, acaso inocentes morrem? Porque na mente dele, assim, porque inocentes não morrem. E é justamente essa teologia que ele está usando para embasar o sofrimento de Jó. Quando os justos foram destruídos? Retórica. Quando que os justos foram destruídos? Quando eles foram destruídos? Por quê? Os retos são destruídos? Não. Justamente assumindo o papel de que inocentes não sofrem. E ele continua. Porque pelo que tenho observado, os que cultivam maldade e semeiam a opressão, isso também colhem. Basicamente, ele está o quê? Afirmando que na sua observação que ele fez, quem semeia maldade vai colher a maldade. E por isso ele passa pelo sopro de Deus, pela ira de Deus. É isso que ele está falando para Jó. Um sopro de Deus o destrói. Desaparece como a rajada de sua ira.
E é aqui que fica interessante, porque ele começa com a metáfora. Ele vai utilizar uma metáfora da época para poder embasar ainda mais o discurso dele. E ele começa a metáfora. O leão ruge e seu filhote rosna, mas os dentes dos leões jovens são quebrados. O leão feroz morre de fome quando não há presa, e os filhotes da leoa se dispersam. Ele basicamente está insinuando... Ele usa uma metáfora dos leões, gente, por quê? Porque ele está sugerindo que os fortes e cruéis, eles acabam sendo destruídos porque eles não utilizam base da força deles, eles não tem, na verdade assim, não utilizam a base da justiça, eles utilizam a base da força, por isso que ele traz a questão do leão. Então ele está insinuando que Jó era como se fosse predador. Por isso que ele estava sofrendo. Ele utilizou da força dele e não da base da justiça reta de Deus. Por isso que ele utiliza o leão. Vocês acreditam? E aí, como o predador que ele foi, ele utilizou a força que ele tinha. Hoje ele está colhendo o que ele plantou. Por isso que ele utilizou. Só que, até aqui, é algo que dá para se entender, certo? Até aqui tá fazendo sentido na cabeça de vocês? Escreve aí. Sim, sim. A linguagem desses discursos não é fácil, cheia de metáforas, isso é importante. Sim, e aqui tá o ponto-chave. Agora, gente, o que ele vai fazer? Ele vai falar sobre uma revelação que ele teve. Essa revelação, ele diz que foi sobrenatural. Ele vai falar assim, eu tive uma revelação. Só que, nos estudos que eu me aprofundei, tem estudos muito aprofundados sobre isso que mostra que não foi uma revelação, foi uma experiência mística, assustadora que ele teve. Porque isso vai embasar justamente com o que o Senhor fala dele lá no final. Então, no meio da noite, ele fala que foi visitado por um espírito, uma visão passou diante dele, a gente vai continuar lendo, que uma visão passou diante dele, causando medo e calafrios nele. Então, ele traz uma mensagem misteriosa, ele fala aqui, essa verdade foi me revelada em segredo, ou seja, foi revelada para ele em segredo. Ele quis trazer aquele tom espiritual para a coisa, né? Da visão mística que ele teve, ele quis trazer um cunho espiritual. Por quê? Lembra que ele tá... Amém, Deus abençoe, volte sempre, viu? Então, lembra que ele tá embasando o discurso dele. Lembra que ele tá embasando toda a teologia dele. Lembra que eu falei para vocês que um dos motivos do aprisionamento do Senhor, alguns aprisionamentos que Deus traz, justamente é para quebrar a nossa teologia, fazer algo novo? Deus estava travando a teologia do sistema que eles tinham na época. E justamente os amigos, eles confiavam na teologia que eles tinham, mas Deus estava fazendo algo novo. E por isso que a gente precisa ter cuidado para embasar o nosso discurso, principalmente em cima de outras pessoas, em cima da nossa teologia, porque você nunca sabe quando Deus está fazendo algo novo na vida de alguém. E ele começa falando dessa experiência mística que ele teve, né? Aí ele fala, como quase quem sussurra no meu ouvido. Ela veio à noite numa visão perturbadora, quando todos estão em sono profundo. O medo e o terror se apoderaram de mim e fizeram estremecer meus ossos. Um espírito passou diante do meu rosto e os pelos do meu corpo se arrepiaram. O espírito parou, mas eu não pude ver a sua forma. Um vulto estava diante dos meus olhos. No silêncio ouvi uma voz dizer. Aqui, antes, é necessário a gente entender o que ele faz, ele esteja dizendo. Por quê? A gente sabe que tudo que ele vai falar daqui em diante, gente, não é verdade. Tudo que ele vai dizer daqui em diante não é verdade. Por quê? Porque o próprio Senhor fala lá no final. Para você entender esses discursos, você tem que já ter passado por Jó e ter entendido o final, porque justamente é lá que a gente vai achar a resposta disso daqui. Mas como a gente já leu, saindo desse pressuposto que já lemos, a gente sabe que tudo que ele tá falando aqui é mentira. Por quê? Em Jó 42, 7, 8, eu peguei uma versão aqui que tá melhor que a minha versão. E ela diz assim, E aconteceu que depois que o Senhor falou,
essas palavras a Jó, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: minha ira se inflamou contra você e seus 2 companheiros, porque você não falou corretamente de mim como fez o meu servo Jó. E agora peguem para vocês 7 touros e 7 carneiros e vão ao meu servo Jó e ofereçam em holocaustos para vocês e Jó. Meu servo orará em seu favor, somente a ele eu mostrarei favor, para não fazer uma coisa vil a vocês, pois vocês não falaram corretamente de mim, como fez meu servo Jó. Então, a gente sabe que tudo que ele vai falar aqui, dessa visão que ele teve, dessa experiência mística que ele teve, é mentira. Por quê? Porque ele está dizendo que foi visitado por um anjo e a visita foi aterrorizante e o anjo lhe deu uma revelação que é bombástica e está prestes a realmente mudar todo o cenário. E aqui, fazendo um paralelo com a gente, é muito importante a gente tomar cuidado, porque hoje em dia, quantos estão trazendo essas visões místicas, essas visões que, nossa, eu tive uma visitação de um anjo e ele me falou abertamente, eu tenho visão aberta de um monte de coisa. Toma cuidado. Eu já falei para vocês aqui sobre uma escritora que se chama Rebecca Brown. Ela lançou um livro chamado Ele Veio para Libertar os Cativos. Esse livro tem um monte de heresias e muitas pessoas, eu já vi até cristãos, se baseando nesse livro para fazer batalhas de cura e libertação. Ela mesma, por que esse livro tem um monte de heresia e tem um monte de coisa que não são úteis? E foi assim, best-seller, gente. Porque ela mesma já veio a público pedindo perdão. Ela mesma reconheceu que ela estava no início da caminhada dela, que ela não tinha embasamento bíblico para fazer esse livro. Ela fez por experiências que ela teve, principalmente experiências místicas na época. E ela pediu perdão, mas muitas pessoas continuam comprando o livro dela, continuam discernando. Por quê? A forma como o discurso dela para pedir desculpa foi propagado não é a mesma forma que o livro. E como o Satanás ele sempre quer levar as pessoas para o engano, é muito mais fácil a mentira correr mais rápido do que a verdade. Então até hoje tem esse livro aí para comprar e ele continua best-seller, mesmo quando a autora já pediu perdão. Para mim o correto seria parar de vender, né? Mas ok. Mas para vocês terem noção. Então essas revelações, gente, elas sempre têm que passar por uma peneira. Nós temos que ter o discernimento de peneiras, nós temos que ter o discernimento bíblico. Por quê? Você nunca sabe o que a pessoa realmente está tendo ali. Se a pessoa fez a interpretação correta, fez tudo correto. Já teve vezes, por exemplo, vou dar um exemplo da minha vida. Teve uma irmã da minha igreja passada que ela veio me entregar uma profecia. Na hora, meu coração fechou e falou assim, essa profecia não é de Deus. Eu não aceitei a profecia. Quando chegou em casa, eu e minha amiga Priscila oramos. Eu, minha amiga Priscila, minha mãe, oramos. Na hora, saiu uma passagem, eu não lembro, mas falava assim, dos falsos profetas. Eu não lembro qual que era especificamente, se você lembrar, você comenta aqui. Só que saiu dos falsos profetas. E na hora, meu coração se encheu de paz. E se eu pego essa profecia aqui, essa profetada que ela deu, tomo como verdade e assim tomo o rumo da minha vida? Tem um testemunho muito forte da Tamires Garcia, que eu assisti, que ela fala de uma irmã que ela estava dentro da igreja, e aí ela baseia a vida dela tudo nos discursos que outras pessoas vão falar ou vão fazer. E enquanto ela vai baseando a vida dela, ela acaba dentro de um casamento, tal, ela engravida uma vez, vai engravidar acho que segunda ou terceira vez, e a pastora fala para ela que isso seria muito prejudicial a ela, que ia atrapalhar o ministério dela, leva ela faz ela a criança e o marido fica sabendo e se divorcia dela. Até hoje essa pessoa sofre. Então vocês entendem o peso disso? Que ninguém pode ter uma palavra tão forte, ninguém pode ter um poder tão forte a não ser Deus na sua vida. Você não tem que estar pautado em profecias, palavras de ninguém, porque a maior revelação que nós temos é a palavra do Senhor.
E tudo que você aprender aqui ou em outro lugar, você tem que simplesmente examinar. Por isso que eu falo, fique com sua Bíblia aberta. Se surgir dúvidas, vai lá, pergunta. Se não conseguir esclarecer as dúvidas, pergunta para o próprio Espírito Santo que está dentro de você, que ele vai te revelar. Estude, aprofunde, faça pesquisas principalmente dos autores. Autores que vai para uma linha muito mais evolucionista não é legal. Por quê? A linha evolucionista lá na frente vai esbarrar em Gênesis, de Gênesis 1 a Gênesis 11, que é uma linha que vai prejudicar principalmente o que nós acreditamos como família, como nós acreditamos como modelo de absolutamente tudo. Então, pesquisa, não fica somente, sabe, ai, peraí, línguas estranhas, e eu não tô aqui, gente, falando mal de ninguém, mas eu tô te dando uma orientação, não consuma qualquer tipo de conteúdo, tome cuidado com essas revelações que saem por aí. Elifaz é a prova viva disso, dessas experiências místicas que a pessoa anda tendo. Conheço pessoas que começaram a dar entrada um ritual chamado, gente, quem souber escreve aqui, ó, um ritual que você bebe um chá e você vê coisas. Qual que é esse ritual? Alguém sabe? Perfeito. Ayahuasca. Esse mesmo, Robson. Isso. E essa pessoa, olha só que interessante. Essa pessoa, ela fez a iniciação nesse ritual, que o pessoal escreveu aí. E aí, essa pessoa se converteu a Cristo. E hoje, essa pessoa, ela é minha amiga. Porém, ela fala que ela tem visão aberta das coisas, né? Só que eu fui pesquisar. Eu sou muito curiosa das coisas. E quando você faz um tipo de ritual desse, precisa ter realmente um arrependimento genuíno. Por quê? Basicamente, demônios atuam, gente. Demônios atuam. E o que você chama de visão aberta são demônios. São demônios. E aí tudo, o olhar dela é tudo para algo místico. Tudo é Satanás, tudo é o inimigo. Ela não consegue contemplar a glória de Deus. Ela só consegue olhar a atuação do mal. E basicamente, é basicamente como se amplificasse a visão dela para essas coisas. Então, é preciso ter um cuidado muito maior. E quando a gente vai vendo aqui no caso de Elifaz, ele fala, olha, tive essa maior revelação. Perfeito, Rafa, para mim também. Rafa comentou aqui, ó, a maior revelação é a palavra de Deus, não existe outra para mim. Para mim também não. Para mim não existe outro tipo de revelação senão a palavra. Nós temos ela completa. É diferente dos nossos antepassados que tinham fragmentos. Hoje nós temos ela completa. Então, ele começou para embasar o discurso dele, na teologia dele. Por isso que eu falo, Cristo, os fragmentos que a gente conhece, que eu acredito que seja muito pouco, que Cristo não foi revelado em totalidade para nós, os fragmentos que ele deixa ser conhecido ainda é muito pouco. Muita teologia aí vai ser travada, gente. Porque você acha que nós conhecemos em plenitude todos os atributos, tudo o que tem no nosso Deus? Nós conhecemos fragmentos. E o pouco que ele se deixa ser conhecido, né? Nós precisamos experienciar. E ele começa, a revelação vai começar aqui. Daqui em diante ele começa a fazer revelação. Ele fala, pode algum mortal ser inocente perante Deus? Verso 17, tá? Pode algum mortal ser inocente perante Deus? Pode o homem ser puro diante do Criador? A mensagem da visão que ele tem é, poderia algum homem mortal ser mais justo do que Deus? E ele continua. Se Deus não confia nos próprios anjos e acusa seus mensageiros de insensatez, quanto mais confiar em pessoas feitas de barro. Vêm do pó e são facilmente destruídas como traça. E ele faz uma argumentação que Deus ele não confia nem mesmo nos seus anjos. Ele não confia nem nos anjos, encontra falhas principalmente nesses anjos, quem dirá nos seres humanos, que é feito como barro. E aqui é que o assunto vai ficando um pouco mais interessante, porque eu fui fazer algumas pesquisas sobre isso, né?
Quando a gente vai pesquisar principalmente sobre servos e agentes, eles significam anjos na Bíblia, né? Os cortesãos celestiais e senhores das moradoras dos céus. Então, casa de barro, quando ele fala aqui, principalmente feitas de barro, né? Ele tá falando de como se fosse uma metáfora do corpo humano, cuja fundação é do pó, a fundação desse corpo é do pó, mas se refere ao corpo humano criado em Gênesis 2:7. Então ele faz o que ele vem fazer, né? Ele tá dizendo que o anjo disse, olha, o Senhor, esse anjo que me fez uma visitação, ele disse, o Senhor nem consegue confiar nos anjos. Até nós ficamos aquém das suas expectativas. É claro que nós humanos, se os anjos ele não consegue confiar, quem dirá é nós humanos. Só que, para apoiar isso daqui, porque para mim não ficou claro, gente, quando eu comecei a estudar, eu já falei para vocês que eu não fiz teologia, só que eu gosto muito de estudar a Bíblia, gosto muito de pesquisar, gosto muito de ir atrás. Para mim isso aqui não ficou claro. E aí eu fui entender o que estava significando isso. E aí eu peguei um comentário de um pastor presbiteriano, influente teólogo abolicionista, é Albert Barnes, não sei se vocês já ouviram falar. Ele é famoso justamente pelos extensos comentários que ele tem da Bíblia. E aí um dos comentários dele, da Barnes North on the Bible, diz assim, ó, eu vou ler exatamente, abre aspas, tá? Que não são as minhas palavras, são palavras dele. Ele fala assim, ó, eis que ele não confia em seus servos. Estas são evidentemente as palavras do oráculo que apareceu a Elifaz. A palavra servos aqui se refere aos anjos, e a ideia de que Deus era tão puro que não confiava nem mesmo na santidade exaltada dos anjos, significando que a santidade deles era infinitamente inferior à dele. O objetivo é afirmar que Deus tinha a mais alta santidade possível, de modo a tornar a santidade de todos os outros menor, basicamente como nada. Como todas as luzes menores são diante da grandeza e da gloriosa majestade do sol. O caldeu traduz isso como, eis que seus servos, os profetas, ele não confia. Mas a referência mais correta, sem dúvida, é anjos. E a seus anjos ele acusou de loucura, ou margem, nem em seus anjos em quem ele colocou luz. A tradução diferente no texto e na margem surgiu da suposta ambiguidade da palavra empregada aqui, que significa Torhayá, que é em hebraico. É uma palavra que não ocorre em nenhum outro lugar e, portanto, é difícil determinar a sua verdadeira significação. O alto traduz como gloriatio, glória, Jerônimo, pravitas, maldade, e a Septuaginta como escolion, escolion que significa falha, mancha ou defeito, fragilidade. Gênesis diz que a palavra é derivada de halayal, que é ser tolo. Então, de acordo com isso, a ideia é de tolice, isso é, eles são muito inferiores a Deus no quesito de sabedoria. Ou como a palavra loucura nas escrituras é frequentemente sinônimo de pecado, pode significar que sua pureza era tão inferior à dele que parecia impureza e pecado. A ideia essencial é que mesmo a santidade dos anjos, que não era comparável à de Deus, não é que eles fossem poluídos e ímpios, pois em sua medida eles são perfeitos, mas é que a sua santidade era como nada comparada à perfeição infinita de Deus. Deve-se lembrar que parte dos anjos pecou e eles mostraram que a sua integridade não era confiável, e qualquer que fosse a santidade de uma criatura, era possível conceber que ela pudesse pecar. Mas nenhuma ideia semelhante poderia entrar na mente em relação a Deus por um momento. O objetivo de todo esse argumento é mostrar que, se a confiança não pudesse ser depositada nos anjos, se toda a sua santidade não fosse como nada diante de Deus, pouca confiança poderia ser depositada no homem. E que era a presunção para ele sentar-se para julgar a equidade dos tratos divinos. Embora sua fala tenha verdades teológicas, baseada na teologia da época, nitidamente ele está sendo reprovado por Deus. Vocês entenderam? Aqui ele trouxe uma teologia da época para embasar o sonho místico, a experiência mística que ele teve na época, que é até uma teologia
abre aspas, válida, no sentido da santidade de Deus, mas ele trouxe a aplicabilidade errada para o caso concreto. Fez sentido na cabeça de vocês isso daqui? Ou ficou muito confuso? Fez sim. Fez. Então ele estava trazendo, fala, ó, Deus não confia nos anjos. Mas quando Deus ele fala isso, é no sentido de que, em quesito de sabedoria, por mais que eles sejam sábios, é muito menor. Em quesito, aí ele compara, né, a luz. Em quesito da luz, a luz perto do sol é muito menor. Deus, ele tem a totalidade de absolutamente tudo. Ele tem a totalidade de todas as coisas. E ele traz isso. Mas a gente vai ver que, nitidamente, o Senhor, ele reprova. Ele diz nitidamente pra gente não ouvir, ele faz. Era uma teologia da época. Ele fala, não ouve. Ele foi justamente visitado, ele justamente fez um monte de achismo, e o Senhor fala, não, é pra ouvir. E aí surge até perguntas na minha cabeça, e eu não sei se na sua surge, porque assim, primeira pergunta que a gente pode fazer, ele realmente foi visitado por um anjo, ou ele interpretou? Ele interpretou essa mal revelação? Porque a gente não tem essas respostas, mas aqui a gente precisa entender que isso aqui vai dar parâmetro pra gente pra muita coisa. Ele realmente foi visitado? Ele realmente teve uma visitação, ou ele interpretou mal essa interpretação que foi dada a ele? Ou ele teve uma experiência psicológica? Porque já que ele já estava com o seu coração inclinado ao julgamento, e aí o sonho só foi realmente uma experiência psicológica ou algum tipo de alucinação que ele teve, ou realmente ele viu e falou que sonhou. Não tem. Ou realmente ele acabou inventando tudo. Não sei. Mas a grande sacada que eu percebo disso tudo é que mesmo que você pode também entender que ele quis supor, né? Porque o julgamento dele já estava preciso para exatamente isso. A gente não tem isso, a Bíblia não responde isso. A gente faz as perguntas, mas a Bíblia não responde. Mas aqui, nitidamente, o que responde pra gente é que tudo que ele tá falando é mentira. Se tudo que tá falando é mentira, a gente tem que descartar isso daqui. Tem que descartar. E a grande sacada que a gente precisa ter é que mesmo que a gente acredite em toda a Bíblia e que ela é inspirada, ela é revelada pelo Senhor, a gente precisa pegar alguns versículos particulares e especialmente essa parte da Bíblia são identificadas como heresias, porque aqui não tem como, o Senhor mesmo vai reprovar tudo isso que ele fala, vai reprovar a fala dele, o Senhor reprova tudo isso. Aí se a pessoa, eu vou falar aqui uma experiência, né, a pessoa vai lá, ai, Senhor, fala comigo. Abre a Bíblia. Abriu aqui. Se Deus não confia nos seus próprios anjos e acusa os seus mensageiros de insensatez, quanto mais confiará em pessoas feitas de barro. Aí a pessoa vai tomar isso como verdade. Ela não sabe o texto, não sabe o contexto, não sabe absolutamente nada, não sabe que lá na frente o Senhor está reprovando essa fala, está condenando essa fala. Como que a gente pode realmente entender isso? Como que a gente pode tomar isso aqui como verdade se o próprio Senhor vai lá e não toma isso como verdade? Por quê? Ele tá usando essa teologia, gente, para basear o discurso dele, de que coisas ruins realmente acontecem com pessoas boas. Por isso que nós precisamos tomar cuidado. Nós acreditamos que toda a Bíblia é inspirada, foi inspirada por Deus, foi através de pessoas, mas nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos analisar, não com a Bíblia. Não com a Bíblia porque ela é verdadeira, mas com os discursos tidos aqui dentro. Porque pessoas, é igual eu sempre falo, Satanás está do começo ao fim da Bíblia, manipulando, usando pessoas. E aí a gente precisa ser diligentes, interpretar as coisas corretamente, assim como profecias, essas profetadas, essas revelações. Porque se você vê de Gênesis a Apocalipse, o Senhor não aparece dando toda hora revelação assim pro povo. As revelações eram pouquíssimas. Hoje em dia, a cada 5 minutos, um profeta de Araque tem uma revelação. Aí você toma como verdade e você baseia toda a sua vida numa mentira. Em algo que não tinha que basear. E é levado para a morte.
Por isso que precisa ter cuidado. Tenha cuidado nas coisas que vocês vão ouvir, na forma que vão interpretar. Peça de direcionamento de Deus. Porque nitidamente a gente tá vendo aqui um amigo que na época tinha uma teologia fundamentada, tinha uma teologia boa, teve uma experiência aí mística e através dessa experiência estava tomando a outra experiência do outro amigo como verdade absoluta. E Deus reprovando esse tipo de comportamento. E aí ele vem, né? Estão vivas pela manhã e mortas ao entardecer. Desaparecem para sempre sem deixar vestígio. As cordas de sua tenda são arrancadas e a tenda desaba. Na ignorância, morrem. E ele finaliza dentro de que os homens são frágeis e morrem facilmente com a sua sabedoria, eles logo perecem, né? O que a gente tenta ver, não só tenta ver, mas o que a gente vê é ele faz utilizando de uma experiência pessoal que ele teve, principalmente para fazer uma revelação mística, de provar que Jó está sendo castigado porque ele tá com algum pecado oculto que ele não tá confessando. Lá no próximo capítulo, que é o capítulo de amanhã, a gente vai ver a continuação desse diálogo. Mas basicamente é isso que ele tá fazendo. E aí ele tá sendo acusado por Deus, basicamente na cabeça de Elifaz, ele tá sendo acusado por Deus e Jó, ele precisa confessar. Ele fala, Jó, você precisa confessar. Por quê? Ele tá aplicando uma teologia erroneamente, por mais que tenha fundamento, erroneamente. E quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente tenta aplicar uma teologia embasada no que a gente sabe, no que a gente estudou, em casos de pessoas ou histórias que você nem sabe o que Deus está fazendo na vida dessa pessoa. Se Deus estiver fazendo algo novo, travando a nossa teologia, você está preparado para Deus dissipar toda a sua teologia e simplesmente fazer uma nova? Porque hoje em dia tá todo mundo muito apegado, né, a diversos assuntos. E se Deus quiser fazer algo novo? Porque concorda que no dia que a gente colocar Deus dentro de uma caixinha, ele para de ser Deus? No dia que a gente souber tudo sobre ele, a gente realmente pegou e fez um Deus pra gente? Ele deixou de ser Deus mesmo? A gente fez um Deus minúsculo, com D minúsculo? Então, os amigos de Jó, eles tinham até palavras certas, mas em situação errada. Eles estavam até aprendendo algo e vendo algo excepcional na vida de Jó, mas eles não estavam prontos para o que estava sendo feito. Não tinha espaço no coração deles para o que Deus estava trabalhando. Não faz sentido algum, exatamente. Então, não tem espaço dentro do coração deles para nada, para absolutamente nada, porque quando você vai pro final, e eu sempre vou trazer esse paralelo, você vê que Deus aprova até mesmo o lamento, o grito de Jó, mas desaprova o que ele fez. Então, ele estava baseando toda a sua teologia, o seu entendimento naquilo que ele sabia para provar. E por isso que eles erraram. Eles basearam o seu julgamento no que eles tinham visto. E ao invés de julgar pelo que eles ouviram, pelo que eles realmente estavam ouvindo de Deus, mas eles estavam vendo algo e estavam se baseando naquilo, como se tivesse colocado aqui, ó. A nossa teologia é essa e é isso. E às vezes a gente tem esse tipo de comportamento. Eu sei que é difícil, mas muitas vezes nós temos agido como ele faz. A gente tem um julgamento em cima das provações alheias muito rigorosos. Quando a gente vê as pessoas passando por adversidades, principalmente aquelas pessoas que a gente é um pouco próximo, ou aquelas pessoas que a gente não conhece, logo a gente tem uma boca bem feroz para falar. Ah, mas também... Só que toma cuidado, porque a gente não sabe o que Deus está fazendo na vida dessas pessoas. E se você está passando por esse tipo de adversidade, calma. Se você esteve aqui nas lives anteriores, a gente conversou sobre as prisões que o Senhor prepara. O Senhor, ele tem uma cela especial preparada com o seu nome. Ai, Helena, tá maluca? Sim, tem prisões que o Senhor nos coloca lá para produzir em nós coisas muito maiores. E essas prisões, meu amigo, você não pode escapar, você nem tem como escapar. Se ele te colocou lá dentro, você sairá de lá de uma forma perfeita. Perfeita.
Por que eu falo também sobre isso? Porque quando a gente vai entender sobre a sabedoria, e aqui a gente vai ver sobre sabedoria também, sabedoria é você saber calar, mesmo diante de uma teologia aguçada que você tem sobre algo, você saber segurar isso daqui, por quê? Você vai saber que esse era o melhor momento dele pegar toda a teologia dele e ó, fica quieto. Porque a sabedoria produz frutos e ela fala, ela grita a insensatez também. Pessoas espiritualmente endurecidas, e aqui mostra, por que eu falo pra vocês que a boca, ela é o quê? Ela revela o que tá no coração. Aqui ele mostrou todo o coração que ele tinha. Todo o coração pecaminoso, porque ele não estava interessado se o amigo estava dando testemunho falando assim, olha, basicamente, aconteceu um crime, vamos supor aqui, aconteceu um crime e eu tô falando pra vocês, gente, eu sou inocente, eu tenho provas, e vocês estão aqui nos comentários, prete, não sei o que lá, mas eu tô falando, gente, eu tenho provas, eu sou inocente, mas o julgamento tá entre o ato de ser exatamente apressado. E aí, a gente não pode ter o nosso coração endurecido no sentido de que, com os servos do Senhor, ele tem os seus meios de trabalhar, ele tem os seus meios de fazer, e não importa a aparência dessas pessoas, não importa como essas pessoas são. João Batista, ele veio com uma aparência, como que era o estilo de vida dele? Era basicamente um marginalizado da nossa sociedade hoje em dia. E o que as pessoas fizeram? Não aceitaram ele. Jesus veio como? Com um estilo totalmente diferente. As pessoas o aceitaram? Não. Travando a teologia das pessoas da época. No fim, Jesus ele acrescenta uma declaração muito interessante que eu gosto, que é justamente assim, a sabedoria é justificada por suas obras. Basicamente, Jesus estava dizendo que as palavras dele produziria frutos tão incalculáveis que a colheita iria afirmar isso. A colheita iria afirmar e principalmente validaria a verdade de tudo aquilo que ele estava falando. Testificaria a verdade de tudo que ele está falando. Tiago vem afirmando isso. A sabedoria ela é piedosa, gera bons frutos. O que não tinha no coração de Elifaz, não tinha piedade, não tinha compaixão. Ele tinha acabado de escutar um discurso, um grito. Primeiro ele viu 7 dias o amigo sofrendo. Depois de 7 dias ele vê o primeiro grito da alma dele. E olha o discurso que ele faz, soberbo, irônico, sem piedade, sem misericórdia, sem amor, sem absolutamente nada. Muitas vezes nós somos assim, em relação à dor do outro. Nós sempre queremos misericórdia para nós, bondade para nós, resposta para nós. Mas para o outro, não. Eu ser resposta para outra pessoa? Não. Eu quero que o Senhor prepare pessoas para eu ser a resposta, mas eu me preparar para ser a resposta para outras pessoas? Não. Eu pagar o preço para ser resposta para outras pessoas? Não. Minha vida ser um sacrifício vivo para outras pessoas? Não. Não quero. Só que a palavra fala, misericórdia eu quero e não holocaustos. E aí, você vai ver que nós temos que ter como base da nossa teologia e da nossa vida, principalmente a piedade. Por quê? O que eu tenho visto são pessoas cheias de teologia e sem piedade nenhuma. Pessoas com na ponta da língua cada versículo, mas cada versículo na boca dessa pessoa sai como uma lâmina. Sai como uma lâmina que sai furando, rasgando, sem a gente perguntar absolutamente nada. Quando a gente pega a sabedoria de José, ele não permitiu que o seu aprisionamento amargurasse. Ele estava amargo, amigo de Jó. Perfeito, Ale. E em paralelo a isso, a gente faz o que? A sabedoria de Jó. José, no seu momento de prisão, ele não permitiu que o seu aprisionamento amargurasse a sua alma. Ele manteve o que? O coração dele puro diante de Deus. Ele manteve puro. O que Faraó fez mais tarde? Nomeou José como vice-rei de toda a terra do Egito por causa da sua sabedoria excepcional. Só que toda a sabedoria que José adquiriu, gente, não foi lendo, ele estava preso.
Toda a sabedoria que ele adquiriu foi pelo Espírito Santo. Ele agia sabiamente porque ele estava cheio de Deus. Se ele estivesse cheio de Deus, ele saberia exatamente o discurso que ele iria fazer, mesmo que a teologia não fosse a base, mesmo que a teologia fosse travada, ele saberia como agir piedosamente, independente do que ele fosse fazer. Se ele tivesse cheio de Deus, ele estava revelando o coração dele. Ele saberia exatamente porque toda a sabedoria que José adquiriu foi exatamente guiada pelo Espírito Santo e ele agia em tudo, conforme o Espírito Santo mandava. Ele estava conectado com a sabedoria divina. E você vai ver que sabedoria é conectado com produtividade. Produtividade. José, quando a gente vai ver mais na frente, ele deu o nome para os seus filhos. O Manassés foi o quê? Porque Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e toda a casa do meu pai. E o significa o quê? Fertilidade. Ele estava celebrando o fato de Deus ter lhe dado a sabedoria de se tornar abundante e frutífero na terra do Egito. Vocês entendem que o confinamento de José não amargurou ele? Foi para aperfeiçoar? Foi para justamente ele adquirir sabedoria do Espírito? Ninguém poderia falar assim, essa sabedoria foi de livro. Essa sabedoria ele adquiriu porque ele teve um mentor. Foi do Espírito Santo. E essa sabedoria veio para justamente que ele fosse frutífero sobre toda a nação. O que ele não entendia era que Deus estava produzindo nele algo excepcional. Porque lá em Tiago, quando a gente vai ver a carta do pastor Tiago, instruindo a igreja que não tinham a oportunidade de ter a palavra escrita, ele vai falar, lembra de Jó, porque eles precisavam de um testemunho vivo, tô toda arrepiada. Eles precisavam de um testemunho vivo, eles não precisavam da escrita, eles precisavam de um testemunho vivo para continuarem crendo naquilo que o Senhor estava falando na vida dele, produzindo na vida dele. E quantas vezes, eu já iniciei isso aqui falando, quantas vezes as pessoas estão cansadas da gente ficar ouvir a gente falar e não ser um testemunho vivo. Eu entro aqui em debate de live cristã, é uma baixaria. Eu já vi pastor chamando menina de vagabunda, já vi coisas acontecendo assim que é uma baixaria. Você acha que a gente vai alcançar a alma desse jeito? Não vai, com esses discursos. E aí tem experiências místicas e atribui a Deus. Como que você vai atribuir a Deus uma mente toda turbulenta, uma mente que não tá limpa, um coração que não tá limpo, não tá absolutamente nada e vai atribuir experiências místicas? Eu tenho até medo de atribuir algo a Deus. Tem que falar, Senhor, realmente é isso aqui? Às vezes eu tomo até porrada dele. Porque eu falo, Helena, fala. Eu falo, Senhor, me mostra realmente se eu tenho que falar alguma coisa. Porque lá na frente a gente vai dar conta por todas as palavras que a gente falou. E a gente não pode acrescentar uma vírgula a mais, porque se a gente acrescentar... Tenha misericórdia uns dos outros. A gente tá vivendo num tempo, gente, que tá muito difícil. Comecei a live iniciando essa live falando que perto da onde eu moro, dois garotos foram violentados por 7 garotos, por 7 menores infratores. E é muito difícil. A gente tá vendo assim, eu sei que é o cumprimento da palavra, mas eu não sei vocês, mas eu acabo sofrendo um pouco com isso, né? Depois pesquisem do Pantanal, a história do Pantanal, de garotos que foram violentados no Pantanal. E aí, olhando isso, eu falo, gente, são pessoas que estão no começo da vida. São pessoas que deveriam estar sendo instruídas. Você vê que a gente perdeu os valores. Hoje não se pode ensinar Bíblia. Ficou vendo? Você viu, Rafael? Nossa, eu nem gosto de assistir notícia, mas assim, acabei recebendo e abri hoje de manhã. Já aconteceu isso tem uns 3 dias atrás. Então, assim,
Nós precisamos ser realmente a luz desse mundo. E eu sei que não é fácil, gente. Eu sei que não é fácil, eu sei que vai exigir muito difícil. É muito difícil e a gente precisa estar em oração. A gente tem que estar em constante oração pelos jovens, pelos pais principalmente, pelas crianças, porque são tempos sombrios. A gente sabe o que tem sido feito ocultamente, né? A gente tem uma noção do porquê de tudo isso, mas nós precisamos ser o elemento surpresa. Nós precisamos, como que Deus ele pratica a justiça aqui na terra? Através dos seus santos, através da minha vida, através da sua vida. Assim como Satanás ele pratica os seus atos aqui através de pessoas que dão brechas e vão lá praticando. A gente viu como que os bens de Jó foram roubados, né? Os primeiros bens, através de pessoas, através da humanidade. Então, nós precisamos nos purificar, nos limpar e nos posicionar para justamente praticar atos de justiça aqui nessa terra. Que essa palavra possa falar no seu coração. Olha que legal, a Jennifer falou, eu tenho uma célula Kids, que a maior parte são adolescentes sedentos, e eu estudo tudo. Precisa. Então, assim, pais, eu não sei se tem pais aqui, eu não sei se tem adolescentes aqui, não sei, mas eu quero levantar um clamor por vocês. Conversem com seus filhos, orientem, prestem atenção, vejam o que estão fazendo, vejam onde estão indo. Já falei pra vocês de uma prima que eu tenho. Vocês não sabem um terço do que acontece no bastidor, gente. Já falei sobre uma prima que eu tenho e que foi violentada por 3 rapazes com 11 anos de idade. É difícil. Mais do que negligência da minha tia, infelizmente. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado. Muito, muito cuidado. Amém? E quero que o Senhor abençoe a vida de vocês, pai, mãe. Continue dando força para vocês. Protejam seus filhos. Guardem essa palavra, principalmente tenham misericórdia uns com os outros. Quando a gente aprendeu em Provérbios, quando for tocar na ferida do outro, toca com cuidado. Você não sabe o que Deus está fazendo na vida dessas pessoas. Tem pessoas que são especiais para Deus. A gente viu Provérbios o tempo inteiro falando. Órfãos, viúvas, pessoas que estão em estado de vulnerabilidade são pessoas especiais para Deus. Sou eu que estou falando? Não, é a palavra. A gente viu Provérbios inteiro. Deus mandando tomar cuidado com essas pessoas. Porque se eles clamarem a Ele, Ele desce e executa a justiça. Amém? Misericórdia eu quero, e não holocausto. Que você fique com essa palavra hoje. Hoje é uma palavra mais rápida, né? Mas que ela possa realmente impactar o seu coração. E se porventura você tá aqui pela primeira vez e você fala assim, Helena, olha, eu sei que Jesus está voltando, eu sei que Ele tem uma obra na minha vida, mas eu me afastei. Eu vi que ouvi palavras que não foram palavras boas, eu ouvi coisas que não eram legais e acabei culpando Deus. E hoje eu reconheço que Deus ele não tem culpa nenhuma. Pelo contrário, Ele é realmente o meu Salvador. Jesus é o meu Salvador e eu quero me reconciliar com Ele. Quero confessar Ele diante de todos vocês aqui. Se você tem essa vontade, se você tem esse desejo, eu te convido a escrever. Eu quero, Helena. Eu quero me reconciliar. Escreve aqui nos comentários que eu quero fazer uma oração pela sua vida. E se porventura você entrou aqui nessa live e você nunca ouviu falar sobre Jesus, ou você já ouviu, mas você nunca parou para dar atenção ao que ele está falando através dos seus servos, e hoje, por acaso, você sentiu vontade de ficar, eu também quero que você digite aqui, eu quero aceitar Jesus, que nós queremos orar por você. Eu quero falar isso aqui para você, não de um modo alarmante, apesar de ser algo que é real, você acreditando ou não, Jesus está voltando. Glória a Deus, Sofia. Glória a Deus. Glória a Deus, Sofia. Nossa, glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Sofia. Glória a Deus. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção do quão importante é isso. Como eu tava falando, eu já quero orar por vocês duas. Se tiver mais alguém, coloca aqui, tenha coragem. Porque nós somos uma família. Por mais que eu tenha a minha vida aqui em São Paulo, você tenha a sua vida na onde você está. Entenda que eu me preocupo para onde a sua alma está sendo levada. E se hoje Jesus voltar e você estiver nessa mesma condição, infelizmente você fica, e eu me preocupo com isso. Porque ele se preocupa. Eu falei aqui, eu iniciei a live falando vocês são amados. Isso daqui não é algo demagogo, não. Realmente vocês são amados. Por mais que talvez você tenha até uma infância difícil, tenha pessoas na sua casa que não reforcem isso dentro de vocês, pessoas ao lado que não reforcem, e tudo bem, não culpem elas. Mas Cristo está dizendo para vocês hoje, vocês são amados. E um amor tão violento que eu me despi da minha glória. Vim na pessoa de Jesus, sofri tudo que eu tinha que sofrer para pagar um preço para te dar oportunidade. E saiba, Sofia, saiba, Raíla, né, ou Raila, que é a melhor decisão na vida de vocês. A melhor decisão. Vocês não têm noção. Daqui a pouco eu quero que vocês repitam essas palavras. E eu creio que vai ser um novo tempo, um marco. Marquem o dia de hoje. 4º dia, dia 4 do mês 5 de 2026, foi o dia de um novo nascimento em Cristo. E saibam que vocês sempre terão uma pessoa aqui orando por vocês. Esse caderninho aqui, todos os dias, eu apresento ele a Deus. E por mais que nós não estejamos perto, para às vezes ajudar, eu tenho certeza que o Senhor ele é fiel para conduzir vocês a chegar em pessoas que vão ajudá-las a caminhar na fé, e Ele mesmo fará isso. Mas eu tenho certeza que pessoas serão preparadas, serão levantadas para ajudar vocês na caminhada. Amém? Eu quero que vocês coloquem a mão no coração de vocês e repitam essas palavras que eu vou pedir para vocês repetir. Senhor meu Deus, hoje, no dia de hoje, eu reconheço que, de alguma forma, eu me afastei de Ti. De alguma forma, as vozes do mundo foram mais altas do que as vozes que o Senhor falou sobre mim. Mas hoje, no dia de hoje, eu me arrependo e eu quero voltar para Ti. Recebe-me de volta, aceita-me de volta, limpa-me, purifica-me, restaura-me, reescreve o meu nome no livro da vida. Eu reconheço o sacrifício que foi feito naquela cruz. E eu creio que Jesus é o meu Salvador. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor abençoe as suas vidas, que o Senhor ajude vocês. Se vocês quiserem entrar no nosso grupo do WhatsApp, lá é um grupo de informações, mas tem o meu contato lá. Você pode, a Sofia e a Raíla, pode me mandar mensagem, ou aqui eu fico mais aqui no TikTok, lá no grupo fica mais minha equipe, pessoal que me ajuda a cuidar, mas saiba que vocês têm uma família que vocês podem contar. Escreve aqui, gente, pode contar comigo. Olha o tanto de gente que vocês vão poder contar nessa caminhada. Vocês não estão sozinhas. Se Satanás contou mentiras para a vida de vocês, que até hoje deturparam principalmente o que vocês acreditam, o que vocês imaginam, saibam que vocês são amadas, escolhidas e principalmente perdoadas. Todas as vezes que essas mensagens vierem na sua mente, ó, aqui ó, a Fabi, ó, pode contar comigo, a Fabi tá contando. Pode contar com a Fabi. E todas as vezes que, ó, o Rafa aí, ó, Rafa, pode contar comigo. Viu, Sophie? Viu, Raíla? Aqui, ó, com a Fabi, o Rafa, a Diana, pode contar comigo. É a família de Cristo.
Essa é a família de Cristo. Vocês não estão sozinhas. Vocês têm pessoas que se importam com você. Olha, a Jennifer, o Primeiro Reino. Pode contar comigo, pode contar comigo. Que todas as mentiras, elas sejam quebradas, aniquiladas pelo poder do nome de Jesus. Que todas as mentiras que até hoje foram contadas na mente, no coração, elas sejam aniquiladas em nome de Jesus. E que hoje vocês possam viver uma totalidade do Evangelho, aonde as pessoas não terão poder sobre você, o que as pessoas falam não terão poder sobre vocês. E somente uma palavra terá poder de vocês, a palavra de Cristo. E Ele já disse quem vocês são. Amadas, escolhidas e perdoadas. Amadas, escolhidas e perdoadas. Amadas, escolhidas e perdoadas. Amadas, escolhidas e perdoadas. E fique com essa verdade. Amém? Deus abençoe muito a vida de vocês. Deus abençoe muito, 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 muito. Venha conosco, fica conosco nesse propósito. São 42 dias. Mas já estamos no 4º dia, passa muito rápido, você nem vai sentir, tenho certeza. Quem tá aqui a primeira vez, escreve aqui, ó, primeira vez e a cidade de onde você é, que eu quero conhecer você. Quem tá aqui a primeira vez? Vocês entendem, gente? O negócio é muito além, muito além. Primeira... Ai, Milagres da Bahia, minha conterrânea. Lídia, você é de onde? Primeira vez Salvador. Gente, o pessoal da Bahia tá em peso. Minha conterrânea também. Olha o caderninho como já tá cheio, gente. Angola, Luanda. Nossa amiga internacional. Glória a Deus, sejam bem-vindas. Para quem... Primeira vez Olinda. Olinda, Pernambuco, né? O Primeiro Reino. Primeiro Reino, qual que é o seu nome? Glória a Deus. Fabiola. Não vou esquecer. Várias, meu amigo Erivaldo de Salvador. Todo mundo de Salvador aqui, gente. Que legal, hein? Aí, ó, vocês de Salvador, a gente já pode marcar encontro quando eu estiver por aí, viu? Quando eu estiver por aí, fala assim, gente, tô em Salvador. Daniela Souza, São Paulo. Dani Almeida, da minha família. Meu nome também tem Almeida. Sejam bem-vindos, tá? Você que tá aqui pela primeira vez, eu vou te fazer convites especiais. Convites especiais são quais? Primeiro, entra no nosso grupo do WhatsApp. Lá eu compartilho algumas reflexões, compartilho links, compartilho avisos e mensagens. Não é um grupo aberto, mas lá você consegue lembrar de tudo que vai acontecer. Tem algumas lives paralelas que a gente vai fazer e que lá acaba sendo falado primeiro. Eu aviso aqui, mas acaba que se você tá lá, é um grupo silencioso, tá? Não vai ter mensagem toda hora, não. Mas é bem interessante. Então, se você quiser entrar, só você mandar aqui, ó, oi grupo, dentro dessa caixinha, você clica nela, manda oi, que ele já te manda o link e você já entra no grupo. Se não conseguir abrir o link, só mandar com o seu DDD, que é o código postal de onde você tá, e o seu número que eu adiciono você lá no grupo, tá bom? Outra informação, as lives, se você não vai conseguir acompanhar o propósito, principalmente 6 da manhã, ou ele completo, o que você faz? Segue no canal do YouTube. Tiago, seja bem-vindo, meu amigo. Segue no canal do YouTube, por quê? Todos os dias, 8 horas, até que o Senhor venha, até o dia que Ele permitir, tem o conteúdo lá. Então, você consegue acompanhar essa live no canal do YouTube. Aqui não dá pra colocar, porque aqui é só 10 minutos, então eu acabo colocando lá. Lá tem outros propósitos, por quê? Esse daqui nós estamos finalizando, gente, uma tríade que a gente fez de sabedoria. Então, o que acontece nessa tríade de sabedoria? A gente começou com Provérbios, nós fizemos 31 dias de Provérbios, depois a gente foi para Eclesiastes, aí a gente deu uma passada em Ageu, em Tiago e Judas, e depois a gente veio para Jó, e aí a gente fecha essa tríade de sabedoria. Muitas pessoas me perguntam, Helena, por onde eu começo a ler a Bíblia? Umas pessoas indicam pelos evangelhos, começar por Mateus, Marcos, Lucas e João. Outros começam por Marcos, depois Lucas, depois Mateus, enfim. Eu sempre falo e parto do princípio de que comece a ler a Bíblia por onde você precisa. Se você precisa de sabedoria,
Comece por Provérbios, faça essa tríade que a gente fez, esse caminho que a gente fez. Começar por Provérbios, Eclesiastes, passar um pouquinho por Ageu, Judas, Tiago e vir aqui para Jó. E se você precisa de fé, vai para Hebreus. Se você precisa de armadura, vai para Efésios. Então, assim, começa por onde você precisa, tá? Eu sempre falo que todo mundo precisa de sabedoria, porque sabedoria é a base que a gente precisa ter. Com sabedoria, a gente consegue construir bons relacionamentos, com sabedoria, a gente consegue fazer bons negócios, com sabedoria, a gente consegue viver em paz com Deus e com o nosso próximo, com sabedoria, a gente consegue absolutamente tudo. Então, sabedoria, pra mim, eu acho que teria que ser o ponto-chave das pessoas. Hoje em dia, as pessoas entram em guerras que não tem que entrar justamente porque não tem sabedoria. Fazem coisas que não tem que fazer justamente porque não tem sabedoria. Então, eu te convido a vir nesse momento. Helena, mas eu não fiz a tríade de sabedoria que vocês fizeram. Não tem problema, começa aqui, depois maratona lá. Quando terminar Jó, Deus já colocou o próximo propósito no meu coração. Em uma das manhãs que eu estava fazendo devocional, e eu quero principalmente trabalhar a questão de fé. Muitas pessoas têm passado por momentos turbulentos e principalmente têm esfriado a sua fé. Então, nosso próximo propósito vai ser voltado para a fé. Como é importante a gente, principalmente no fim dos tempos, porque fala que a fé iria se esfriar, o amor de muito iria se esfriar, e como que a gente precisa ter fé? Porque sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Vocês entendem que para a gente agradar a Deus, a gente precisa ter fé? Então, o nosso próximo propósito vai ser voltado para a fé. Então, quem tá aqui a primeira vez, saiba que é uma caminhada extensa. Nós iremos o ano inteiro fazer propósitos e não é com o objetivo de ser abençoados, porque nós já somos. O objetivo é de realmente conhecer mais a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Então, o nosso maior e principal objetivo aqui desses propósitos é justamente sermos diligentes, conhecermos a Deus e estarmos no rumo certo daquilo que Ele tem pra gente. É fácil? Não é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo faria essa live aqui, estaria com 500, 600 pessoas. Porque se eu estivesse falando aqui, revelando várias coisas para as pessoas, se eu estivesse aqui fazendo várias outras coisas, as pessoas ficariam aqui tranquilamente. Ou falando que Deus vai fazer na vida delas, e eu acredito que Deus faz, só que a gente tem aprendido que Ele vai fazendo conforme nós vamos dando passos, né? À medida que nós avançamos, Ele avança. Então, o nosso avanço é mediante ao que Ele avança, entende? Ele usa da lei da semeadura também para tratar conosco. Você me ama, eu te amo. Você me rejeita, com você eu sou indomável, eu sou implacável, algumas versões. Então, não é que Deus ele é ruim, mas a gente precisa conhecê-lo em totalidade. Ele é amor, mas ele é fogo consumidor e isso precisa estar intrinsecamente ligado com tudo aquilo que a gente vai fazer. Então, é o ano inteiro, tá? O nosso objetivo, o nosso propósito é passar o ano inteiro conhecendo. Claro que nós fazemos planos, mas quem realmente dá a palavra final é o Senhor. Pode acontecer de lá na frente, Helena, você não falou que ia fazer Hebreus e agora você tá em outro? Eu fico o Espírito Santo aqui agindo. Por quê? Na de Provérbios, era para terminar Provérbios, Eclesiastes e vir para Jó. Só que aí Deus falou assim, Helena, você vai para Ageu. Depois de Ageu, você vai para Tiago e depois Tiago, Judas. A gente teve que dar essa volta e quem esteve nas lives de Tiago, de Ageu e de Judas, sabe, foram extremamente necessárias. Se você não assistiu, são capítulos muito pequenos, vale muito a pena. E aí você vai ver como foi necessário. Amém? Então, basicamente é isso, tá? Deus abençoe vocês. Eu acho que eu tô esquecendo de alguma coisa. Amanhã estamos aqui 6 horas da manhã, novamente. Quando termina, eu tiro um print e eu coloco a inscrição. Se você simplesmente tá... Helena, não lembro de entrar na live. Só se inscrever ou aqui, ó. Obrigada também pelos presentes. Aqui, ó. Ativar o Hurt Me. Tá? Obrigada, Clá. Deus abençoe. Ativa o Hurt Me, que o Hurt Me avisa pra vocês as lives, tá bom? Então, sempre ativem o Hurt Me, porque avisa. O que mais que eu tenho pra falar?
Acho que é isso, tá, gente? Ah, os e-books também tá disponível. Quem quer os e-books, manda e-book pra mim. Vai ficar salva a live, Diana? Quem saiu vai ter que acompanhar lá, porque eu falei tanta coisa, eu não vou lembrar a hora que você saiu, gente. Eu não sei a hora que vocês saíram, então vai ter que olhar mais tarde lá no YouTube, tá bom? Como que se ativa? Apertando o Hurt Me. Mas não tem problema. Vai lá no meu... Vou terminar aqui, vou colocar um print e embaixo tem inscrever. Só você se inscrever nesse conteúdo que vai avisar você ou entrar 8 horas da noite, sempre, tá? De manhã e noite. Que aí avisa, tá bom? Os e-books também estão disponíveis, a mentoria também está disponível. Qual que é a mentoria? A mentoria de ativação de propósito e identidade. Muitas pessoas não têm vivido seus propósitos justamente porque não entendem absolutamente nada. Tem aula de produtividade, aula de organização. Quem esteve nessas aulas sabe que foi um destravar para muita gente. Então, também tem a lista de espera da mentoria. Então venha, Dani, venha e seja abençoada, viu? Deus abençoe sua vida. Manda mensagem aqui pra mim, que vai ser uma honra te receber aqui. Eu tenho certeza que depois desse momento você nunca mais será a mesma pessoa. Não porque sou eu, mas eu sou só um instrumento. Amém? Tem algumas alunas minhas aí que estão aí já desfrutando dos frutos. Inclusive, tem um convite especial para você. Tem uma mentorada minha que vai lançar um livro. Já fazendo só um paralelo para vocês, ela vai lançar um livro contando a história dela. Ela foi casada durante 36 anos e ela descobriu uma traição. E aí, depois, só vou deixar ela contar. Vou deixar em aberto aí. E ela vai lançar o livro dela aqui, gente. Eu já li, eu fiz a correção do livro. Assim, tá muito, muito lindo mesmo. Assim, Deus é fiel, assim. Ele pega as coisas e faz de uma forma maravilhosa. Então, vocês ficam aí convidados, tá bom? Pro lançamento do livro dela. Vai ser algo tremendo. Olha o que Deus fez na vida dela. É algo extraordinário. Então, vocês são convidados, tá bom? Deus abençoe vocês. Até que nos ajudou o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Digita aí. O nome do YouTube é esse aqui, ó. Deixa eu digitar. E amanhã estamos aqui para o capítulo 5, gente. É o 5º dia. Passa rápido demais, não é? Não sei se é porque eu falo demais. Não, gente, ela se separou. Ela se separou, mas tem um testemunho muito lindo aí pra contar. Ela acabou se divorciando, mas eles se falam. Hoje ele tá na mesma igreja que ela. Não vou ficar contando, gente. Eu vou deixar ela contar. Mas assim, o livro... Nossa, vocês não têm noção. Tá muito, muito lindo. Lindo, lindo, lindo demais. Demais, demais. Vocês não têm noção como que Deus avisou ela. Assim, foi algo divino assim mesmo. Tá? Alegres, alegres, alegres. Aí quem tá aqui a primeira vez, ó, quando a gente termina, a gente coloca aqui, ó, alegres em caixa alta. No YouTube tá Helena Barreto 2. Entra lá no grupo do WhatsApp que sempre tem lá, tá bom? Avisando vocês. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Um ótimo dia. Deus abençoe vocês. Amo vocês demais. Qualquer coisa, tô por aqui, tá? Até amanhã. Continue orando por mim, viu? Tô com uma gripe aí, ó. Tô até tomando própolis. Cadê meu própolis? Aqui, ó. Pra melhorar a garganta. Beijo.